Conversamos com a ministra Luísa Erundina. Eu havia perguntado no bloco anterior à ministra que nos relatava do ingente, gigantesco esforço que tem para arrumar a casa do Estado, tão desarrumada e há tanto tempo desarrumada. Como ela faz, como ela pensa fazer isso no governo Itamar e como é o governo Itamar, como é ser ministra do presidente Itamar, pelo menos nesses poucos dias em que a senhora tem se relacionado com ele. Olha, é uma pessoa muito simples, muito prática, muito objetiva e que delega. Pelo menos até agora o que eu sinto é que o presidente não estabelece nenhuma condição ao cumprimento das minhas tarefas e das minhas responsabilidades. Isso dá uma condição muito boa de trabalhar. Você não fica tendo que estar submetendo, desde que isso é dentro de uma linha que o governo estabelece. Então eu sinto que ele é um homem que delega. Ele precisa confiar e ele delega ao confiar. É uma pessoa muito prática, muito objetiva, sem protocolo nenhum. E nesse sentido eu acho que é mais fácil. É fácil conversar com ele, é fácil despachar com ele. Muito fácil. Ele quebra qualquer protocolo e é uma pessoa muito atenta, ele ouve muito, ele escuta muito as pessoas, o que eu acho que é uma qualidade importante para quem comanda, para quem dirige. É uma pessoa que aprende com os outros, né? Não é uma pessoa que tem soluções prontas e impõe coisas. Mas é uma pessoa muito atenta. É impressionante como você percebe que ele anota, ele ouve, ele valoriza aquilo que você fala. Você percebe que ele está te escutando, o que nem sempre acontece com pessoas que detêm o poder. E o que eu pretendo, como eu pretendo conduzir esse trabalho? Primeiro, com um trabalho de equipe. Estou levando alguns companheiros daqui, poucos, até porque o trabalho lá, o salário é baixo, as condições lá são difíceis. Quem é que vai cuidar? Está levando companheiros do PT, será que eles não vão ser suspensos também? Espero que não. Vamos dizer que não, né? Mas sem eles seria muito difícil. E também eu quero valorizar os quadros que estão lá. Eu percebo já que tem pessoas que estavam até em outros órgãos, que já foram daquela secretaria, que começam a se aproximar e começam a colocar à disposição informações, conhecimento, que eu preciso ter essas informações e conhecer aquilo muito rapidamente. Porque ao mesmo tempo que eu estou agindo e estou fazendo intervenções, eu estou conhecendo, quer dizer, porque eu precisaria de meses para conhecer aquilo lá. E eu, como não tenho tempo para ficar só conhecendo, então essa contribuição das pessoas que estão lá e que estão vindo trazer, então eu quero valorizar muito as pessoas, vou levar o mínimo de pessoas para aproveitar o máximo daquelas que estão lá dentro de uma motivação, de um projeto comum. Então, trabalhar em equipe e aproveitar as pessoas que estão lá e conversar com a sociedade. Eu quero ver se os meios de comunicação me dão espaço para eu trazer à sociedade até questões que são mais difíceis de mudar se não houver o respaldo da sociedade. Ministra, em relação aos funcionários, quer dizer, qual é a sua relação com os funcionários? São 1.200.000, se eu não estiver enganada, com uma série de pleitos, com uma defasagem de salário de cerca de 252% pelos cálculos do DIEESE. Como é que a senhora vai fazer, e com uma estabilidade mais ou menos complicada, como é que a senhora vai tratar essa questão? Eu sou funcionária pública, né, da Prefeitura de São Paulo, eu já fui dirigente sindical, já fiz greve, já fui prefeita, então tendo os funcionários do outro lado, né, também me reivindicando coisas que nem sempre eu conseguia atender. Então, isso facilita, eu quero ter uma relação com eles de aliados. Eu não quero que ele me sinta alguém que está fora defendendo o governo e ele se defendendo. Não, vamos ser aliados para juntos vermos o que dá para avançar e atender. E tentar despertá-los e interessá-los por questões que não sejam apenas aquelas que estão naqueles 40 e tantos itens da pauta de reivindicação, que são questões importantes, a questão salarial, a questão funcional, a questão de benefícios, mas tentar interessá-los até por essa discussão mais ampla, sem descurar, naturalmente, esses itens muito concretos, muito objetivos. Por exemplo, formar grupos de trabalho com eles para discutir e elaborar uma proposta de um plano de cargos e carreira, que corrija essas distorções que estão dentro da vida funcional dos servidores, que elimine aqueles privilégios, que evite aqueles mecanismos que reproduzem esses privilégios. Porque quando você atua em cima de gratificações e benefícios, alguns são beneficiados e a imensa maioria não. E cada vez as distorções crescem, as discriminações se acentuam na máquina. Então fazer um projeto para durar muito tempo, muitos anos, um plano de cargos e carreira, onde a pessoa possa fazer sua evolução funcional
possa se promover e possa se realizar profissionalmente. Ao lado disso, ter um plano de isonomia entre os servidores de um mesmo poder e entre os servidores dos 3 poderes, que há distorções enormes. Um poder tem mais força, então tem um nível de tratamento salarial, assim como... Então, unificar isso e dar um tratamento isonômico a tudo isso, são tarefas estruturais, quer dizer, de mudanças estruturais, que precisam envolver os servidores nisso. A questão salarial, quer dizer, eu quero propor ao governo, à área econômica, um plano, uma política salarial. Não dá para ficar mais tempo sem uma política salarial, e ter um plano de reposição de perdas. Não é dizer, não reconhecemos essas perdas, não podemos pagar, isso é uma atitude defensiva e hostil na relação com os servidores. Nós queremos ganhá-los, tê-los como aliados. Então vamos discutir, junto com eles, depois com a área econômica do governo, um plano de reposição de perdas. São 2 anos, o que dá para repor de perdas? E ao mesmo tempo ir tentando adotar reajustes de 2 em 2 meses, o ideal seria de mês a mês, que permitisse que não se aumentasse essas perdas, para você ter o servidor melhor tratado e, consequentemente, podendo se exigir mais deles, para você melhorar a qualidade do serviço à população. Não há incompatibilidade entre um tratamento justo aos servidores e o interesse da população, a menos que se façam coisas que extrapolem as condições econômico-orçamentárias e financeiras do governo, e temos que tratar isso com muita autenticidade, com muita vergonha. Põe tudo na mesa, mostra as contas para eles, não esconde nada, tá certo? E essa relação, eu acho que eu consigo estabelecer com eles. Eu já ensaiei isso ontem, antes de ontem, e eu acho que é por aí. Ministra, conversando um pouco antes de iniciarmos o programa, a senhora mencionou algo que eu gostaria que a senhora repartisse com os nossos telespectadores. A senhora falava da situação do atendimento à saúde, e a senhora falava do seu desejo de que a municipalização da saúde se desse com mais velocidade, acontecesse para valer. E eu soube pergunto se é verdade, que o presidente teria pedido à senhora que estudasse a criação de um órgão, de uma secretaria, para cuidar especificamente da questão da saúde, que é sabidamente tão precária quanto a educação e outras coisas no Brasil. No último despacho com o presidente, ele me pediu isso, para que se fizesse isso junto com o Ministério da Saúde, com o ministro da Saúde, a equipe de lá, porque a estrutura do Ministério da Saúde é a mesma estrutura anterior à Lei Orgânica da Saúde. Quer dizer, a Lei Orgânica da Saúde é uma mudança profunda no sistema de saúde pública no país. E, no entanto, o Ministério tem a mesma estrutura anterior a essa Lei Orgânica da Saúde. Por exemplo, o INAMPES, ela só faz sentido se não houver essa municipalização da saúde, que não se efetivou ainda. Então, o presidente está seriamente determinado a fazer a municipalização da saúde, a transferir para os municípios as tarefas de prestação de serviço público de saúde à população, e com isso você esvazia um órgão que é o INAMPES. Não faz sentido o INAMPES se tem a transferência direta dos recursos e a política sendo implementada a nível dos municípios. E o presidente está muito preocupado com a questão da SEMI, da Central de Medicamentos, e ele preocupado em particular com as denúncias de corrupção e a dificuldade de controle daquele serviço, daquele setor. Ele pensa em extinguir a SEMI, extinguir o INAMPES, mas eu acho que há necessidade de uma análise mais acurada disso. Se é uma questão de corrupção, vamos ver onde é que estão os focos de corrupção e vamos criar controles e instrumentos de controles e fiscalização até da sociedade sobre o funcionamento desse órgão. Agora, no que tange a criação de mais uma secretaria ou de uma Secretaria Nacional de Saúde, tem que ser pensada no bojo da reestruturação do Ministério da Saúde, que se adeque aos dispositivos da Lei Orgânica de Saúde. Isso vamos começar a trabalhar na próxima segunda-feira, porque o ministro da Saúde estava viajando, e pretendemos fazer uma proposta que seja racional, que seja inteligente ao presidente, e queremos encontrar, inclusive, a ajuda, o apoio dos governadores, sobretudo dos prefeitos, que é quem devem, sobretudo os prefeitos, assumir esses encargos que hoje ainda estão a nível do INAMPES. E não sei se é o caso de criar mais uma secretaria, depende de como vai se repensar a estrutura do Ministério da Saúde à luz da Lei Orgânica da Saúde. Agora, isso significaria colocar inúmeros, milhares de funcionários em disponibilidade? Não necessariamente, até porque o governo federal não tem admitido, não tem feito concursos. A minha experiência em São Paulo mostrou, e eu acho que ela serve também para o nível do governo federal,
O problema nem é o número de funcionários, é onde eles se encontram, é a sua distribuição, que é feita de forma absolutamente irracional, e o seu despreparo. Se você coloca o funcionário bem lotado, colocado, inclusive, em relação às suas aptidões, às suas qualidades, aos seus interesses, e atendendo aos interesses da população, e para isso, uma classificação em concurso, ou numa seleção interna, até para você fazer essa distribuição entre as necessidades e serviços, você dá uma racionalidade, um aproveitamento a esses recursos, até dando a eles uma condição de maior realização do que eles têm hoje. Até porque não se sabe quantos servidores têm. Não há um cadastro confiável a ponto de você dizer que esse número de 1 milhão e tanto é real. Não é. Como eu dizia antes, eu tentei localizar os indisponibilidades, estou encontrando dificuldade. Então, eu acho que quando se fala em racionalizar, em reformar o Estado, se pensa logo em tirar funcionário. Eu acho que isso é um mau começo, até na relação de agentes e pessoas que são indispensáveis para qualquer mudança. Então, no tempo, a gente vai verificar onde eles se acham, e eu não acho que sejam muitos, e, portanto, não vejo que é a extinção de um órgão, porque eles poderão ser melhor aproveitados até num outro órgão, num outro setor da administração. Ministra, eu vou fazer à senhora uma última pergunta e vou pedir licença para voltar a um tema que nós já tratamos no começo do programa. Eu gostaria de saber, e o telespectador, eu tenho certeza, gostaria de saber também, o que a senhora espera, ministra, do partido na convenção de junho? Como a senhora gostaria que o partido se comportasse em relação à senhora? E como a senhora gostaria de ver o Partido dos Trabalhadores que a senhora ajudou a fundar, o Partido dos Trabalhadores que hoje, em muitos casos, indica delegados do trabalho e condena a senhora por participar do governo? E o que a senhora espera? Como a senhora gostaria que acontecesse com a senhora dentro do partido? Como a senhora espera dele partido, não na direção nacional, dele partido? E o que a senhora supõe que vai acontecer na convenção de junho? Olha, se o partido se mantiver no ponto em que está hoje, sem fazer discussão com as bases, sem articular essas ideias, essas posições, para formalizar ou formular propostas para discutir no encontro, eu acho que a situação, para mim e para o partido, vai estar pior em junho do que está hoje. Porque a tendência é radicalizar mais ainda. Mas o que eu espero? Que essas pessoas que estão perplexas, que estão sem entender, ou que estão sem aceitar essa decisão do partido, sem entender essa ambiguidade que o partido vem demonstrando até agora, e começarem a discutir, começarem a refletir, começarem a debater, começarem a formular propostas, eu espero que, ao se chegar no encontro de junho, não só o meu caso seja o centro do debate, mas esteja no centro do debate o partido, a sua democracia interna, a questão da relação base-direção, a questão da relação partido-sociedade, a relação partido, esse governo que está aí, o projeto pós-94, ele tem que ser preparado e começar a ser viabilizado desde já, senão não terá 95, pelo menos como uma proposta que faça avançar o país, faça avançar na direção da solução dos graves problemas nacionais. Então, é processo. Se esse processo se desencadear e não ficar estagnado no que é hoje, eu acredito que se avance em junho, não só em relação ao meu caso, mas em relação a outros casos que poderão ser objeto de igual tratamento dentro do partido. Não excluo que, de repente, se comece a caçar as bruxas por aí, né, porque é mais representativo na sociedade alguém que está em tal nível de governo. E eu não quero que aconteça isso, eu não quero que aconteça nada com nenhum companheiro que está ajudando o governo. Mesmo a pretexto de não ter sido tratado da mesma forma. Não quero isso. Eu quero defender o direito deles e o dever deles estarem ajudando o governo, assim como eu quero defender o direito e o dever do partido estar ajudando esse governo. Então, se a gente conseguir fazer avançar esse processo, eu tenho esperança que o partido saia do encontro de junho, não só revendo essa punição drástica, injusta à minha pessoa, mas consiga sair um partido renovado e um partido melhor preparado para as enormes responsabilidades que lhe estão reservadas no nosso país. Eu não consigo enxergar a vida política do país, a vida do país sem o PT. Por isso a minha angústia maior não é por mim, quer dizer, olha, eu fui vereadora, deputada, prefeita de São Paulo. Do ponto de vista pessoal, eu já cumpri minha tarefa, já passei pela história sem só sofrer a história.
mas até ajudar a fazer essa história. Não sou eu individualmente, é o partido. A minha angústia maior é essa. Eu não quero que esse partido termine essa crise, esse processo, com essa imagem que deixou de um país estreito, sectário, fechado, alienado da realidade. E eu tenho esperança que o partido saia aquele que o país precisa dele e que a democracia precisa dele, até para se consolidar. Ministra, muito obrigado mesmo pela sua presença, muito obrigado no nosso programa, muito obrigado pela conversa franca, em muitos momentos, como os telespectadores viram, tocante, que a senhora teve conosco. Eu quero agradecê-la mais uma vez por estar aqui, gastando o seu tempo precioso conosco. Quero agradecer a Cláudia por ter comigo me ajudado a entrevistá-la. Quero agradecer, sobretudo, aos telespectadores da Rede Bandeirantes, do programa Crítica e Autocrítica, pela atenção que nos dispensaram, e quero convidá-los para o próximo programa, no domingo após o Carnaval, quando então os senhores terão o benefício da volta do titular desse programa, o meu amigo e companheiro e colega, o grande jornalista Dirceu Brizola. Uma boa noite e até a volta do Dirceu Brizola depois do Carnaval.